Diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos voltar àquela mensagem da semana passada, ou da última sexta-feira, última reunião, né? E você pode abrir já em Marcos 1, eu vou ler bem rápido o que a gente já leu, para entrar em matéria nova, tá? Marcos capítulo 1, em nome de Jesus. O dia está bonito hoje, né? Aliás, tem já vários dias que o dia está assim, né? Um friozinho à noite, para dormir tranquilo, sem gastar luz com ar-condicionado, com ventilador. Uma manhã de sol. O dia está bonito já alguns dias assim. Vamos lá então, bem rápido. Marcos capítulo 1, no versículo 21 em diante diz: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém, Jesus. E eu, na última reunião, comentava com vocês que aqui diz que aquele homem tinha um espírito imundo. Só que quando esse espírito imundo fala com Jesus, ele fala no plural: que temos contigo, que nós temos contigo. Então o espírito imundo, na verdade, é uma casta, é uma família de demônios, que quando consegue envolver uma pessoa, vai fazer várias coisas acontecerem ali e vai prender aquela pessoa. Esses demônios, eles prendem a pessoa, eles prendem numa enfermidade, num vício, ou em vários vícios, ou em várias enfermidades, e até mexe com o caráter da pessoa, esse tipo de demônio, né? Então você vê pessoas violentas, você vê pessoas falsas, você vê pessoas mentirosas, você vê pessoas que ela até se esforça para mudar, mas não muda, e às vezes é uma casta de demônio, que está ali só para fazer aquele mal, muitos males, ou aquele mal na vida da pessoa, tá? Mas vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 25 agora até o 28. No 25 diz: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a fama por toda a província da Galileia. Então essa legião de demônios, esses demônios, eles ouvem uma voz de autoridade. Já é um pouco da mensagem de hoje, tá? Eles ouvem a voz de autoridade, eles não ouvem a voz de quem está com medo. Então não adianta você, cheio de medo, ficar amarrando o demônio, repreendendo o diabo. Está repreendido, está amarrado, está repreendido, está amarrado, parece um robô, está repreendido, está amarrado, só fala isso, e na verdade você está cheio de medo. Eles não ouvem a voz do medo. Na verdade, eu entendo que o medo é um alimento para o diabo, né? Quem está com medo, o diabo se aproveita. Mas quando ele vê alguém com voz de autoridade igual Jesus, usando o próprio nome de Jesus, ele sabe com quem está se metendo. Irmãos, nessa hora não tem feitiço, bruxaria, magia. A Bíblia fala: não há encantamento contra Jacó. Não há encantamento contra quem tem autoridade. Não há encantamento contra o Jacó. O Jacó lutou com o anjo e não deixou o anjo subir enquanto o anjo não mudou o nome dele para Israel. Então não há encantamento com uma pessoa dessa, uma pessoa de autoridade. Amém, Jesus? É o que a Bíblia fala para a gente. Só que eu tenho que ter a mesma autoridade que Jesus tinha. Ah, isso é prepotência, isso é soberba. Não, Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Eu tenho que deixar de ser, humilde eu tenho que ser sempre, mas tenho que deixar de ser uma pessoa bobinha, de achar que eu não tenho autoridade no mundo espiritual. Se eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu tenho. Por quê? Porque Ele me deu. Ele falou: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Então ele deu o nome dele para a gente. Se ele deu o nome dele para a gente, nós temos autoridade. E ele não deu o nome dele só para os 12 apóstolos. Ele não deu o nome dele só para os 12 apóstolos, para todos que o seguissem.
Ele falou isso para todos que fossem segui-lo. Então, se você é de Cristo, recebeu Jesus e anda pela palavra, você tem sim autoridade para desfazer qualquer mal, repreender qualquer mal e mandar o mal embora. Só que a gente, na nossa humanidade, quando a coisa é com a gente ou com alguém que a gente ama, geralmente nosso joelho começa a bater o do outro e o medo começa a bater. Com medo não adianta. Tem que vencer o medo primeiro para depois usar de autoridade. Ainda lembrando a última reunião, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ainda estou lembrando a última reunião, tá? Porque eu falei que ia voltar aqui, né? Que eu não tinha terminado a mensagem. Não sei se você lembra disso. Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não estava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Esse aqui já fala no singular, como se fosse um demônio só, né? Mas não era. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo, singular, espírito imundo, que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Olha a resposta dele, e ele diz: Legião, porque tinha entrado nele muitos. Então ele era um espírito imundo, falou com Jesus no singular: que eu tenho contigo, mas eram muitos demônios. Então eu entendo que o espírito imundo é uma casta de demônios, que quando entra perturba a pessoa. Esse homem está perturbado, sim ou não? Ele está sem roupa, não estava habitando mais na casa com a família dele, esquece a vida, estava habitando no cemitério, morte, certo? Estava sem juízo perfeito, o homem não podia prendê-lo várias vezes, ele quebrava as cadeias, as prisões e fugia, os homens não conseguiam, porque não dá. Força espiritual se combate espiritualmente. Não adianta você tentar combater força espiritual fazendo cruz com o dedo, beijando a cruz, ou sei lá, fazendo o quê. Não adianta, irmão. Você pode levar até o sal, fazer um ato de fé. Você pode levar água, fazer um ato de fé. Pode levar o azeite, fazer um ato de fé, ungir. A Bíblia fala desses elementos, sal, água, azeite, são elementos que a Bíblia fala. Mas se você estiver com medo, já era. Você precisa ter autoridade do nome de Jesus na sua vida. Você precisa, por isso é importante você estar na igreja, se envolver com a palavra, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus. Amém, Jesus? A importância de você estar bem com Deus, porque você nunca sabe quando o diabo vai vir te atacar, nunca sabe quando o problema vai aumentar, quando as lutas vão chegar. Quem está entendendo? É importante a gente entender isso. Eu não sei, hoje eu estou bem, amanhã eu estou bem, depois da manhã também, mas depois eu posso ter um problema, uma luta grande, comigo, ou com alguém que eu amo, ou finança, ou saúde, sei lá, um problema desse qualquer, e aí, ou até uma calúnia, como já sofri, todos os pastores sofrem muitas vezes com calúnias, né? Com mentiras, e pode acontecer. Então, o que você tem que fazer? Tem que estar bem com Deus, porque quando o mal chegar, você vai saber enfrentar. Você não pode esperar lutar para ficar bem com Deus depois que o mal chega. Ele vai te pegar subitamente e você vai estar cheio de medo e não vai adiantar, sua fé não vai funcionar. Amém, Jesus? Tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Você tem que estar bem então para fazer a oração, o seu jejum, para poder repreender esses espíritos que a Bíblia chama de espírito imundo, mas eram muitos. Então esse homem não tinha juízo, tá? Ele não tinha juízo nenhum. Eu vou agora direto começar na mensagem nova. Ainda tem aqui Isaías 14, 12 a 15. Eu vou ler Isaías 14, ainda da última reunião, tá? A gente está numa série de mensagens sobre demônios que só saem com oração e jejum. Essa já é a terceira série, a terceira mensagem que eu estou trazendo sobre esse assunto. Não, a quarta. Essa é a quarta.
As duas primeiras eu falei de demônios que influenciam, não possessão, influenciam. E agora eu estou numa série que fala sobre possessão. Esse homem está possuído, sim ou não? Aí o demônio tira ele de casa, o demônio faz ele se machucar, o demônio faz ele morar em cemitério, o demônio faz todo mundo ter medo dele. O cara vira um bicho, irmão. O cara vira um bicho. A gente vê isso na rua, sim ou não? A gente vê. E a pessoa é igual um bicho na rua. Você fica até meio receoso de chegar perto dele, você vai falar com ele, pode te dar uma paulada, porque a pessoa é igual um bicho, anda igual um bicho para lá e para cá, praticamente sem roupa, todo sujo, não toma banho, sem o cabelo grandão, cheio de piolho. Quer dizer, entendeu? A pessoa dorme pela rua, tendo casa, mora pela rua, tendo família. É o caso dele, ele tinha uma família, não é? Quando ele pede para seguir Jesus, Jesus fala assim: não, volta para os seus, volta para a sua família e fala o que Deus fez por você. E ele vai, obedece e volta para casa pregando o evangelho, vira pregador do evangelho, aquele homem. Quanto mais é perdoado o pecado, mais é perdoado, mais se ama, diz a Bíblia. Amém, Jesus? Então ele volta sendo pregador do evangelho. Mas ele tinha família, tinha casa, provavelmente tinha uma boa vida financeira, uma vida financeira normal, trabalhava. E quando o demônio entrou, e por alguma razão ele entrou, tá? Ele não entra do nada. São brechas que se abrem. Quando ele entrou e possuiu aquele homem, uma legião, que falava como se fosse um só, mas era uma legião. Essa casta de demônio é com jejum e oração. Jesus, então, vai expulsar, e esse homem depois ele vai ficar normal. A Bíblia fala sentado, vestido e perfeito juízo. Olha a libertação que faz com a pessoa, né? Então você vê aquela pessoa cheia de pecado, cheia de coisa errada, cheia de vício. Fala assim: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, não se mete comigo não, eu sou assim mesmo. Até que Jesus entra, a pessoa pensa assim: meu Deus, que maluquice, eu era assim? Era, e ainda brigava com quem falava contra. Mas é coisa de demônio a coisa aí. Amém, Jesus? Então tem que expulsar esse mal. Coloca Lucas 14 então para mim, e deixa eu ver só o versículo que me fugiu aqui agora. 14, 12, 13, 14, 15. Eu vou ler rapidinho, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Vai. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O 15, pulou do 14 para o 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Deixa eu te falar uma coisa: o inferno foi preparado para quem? Amém? O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus demônios. Não foi preparado para mim e para você. Vai para lá quem está vacilando, irmão. Vai para lá quem está vacilando. Diga amém, Jesus. Se você for olhar o versículo 31 de Lucas 8, só para a gente entrar na matéria nova, os demônios vão falar com Jesus assim, ó: e rogavam-lhe que os não mandassem para o... Volta lá no versículo 15 de Isaías 14. Os demônios falaram: Jesus, não manda a gente para o abismo. Olha o que o demônio está pedindo para Jesus: não manda a gente para o abismo. E olha o que Isaías está profetizando que vai acontecer com o diabo: e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do... Então o inferno é um abismo, irmão. É um abismo sem fim, que só sofrimento, é como se a pessoa estivesse caindo sem parar. E foi feito para o diabo e para a terça parte que ele influenciou dos anjos que caíram com ele. Mas tem homens e mulheres indo para lá. Por quê? Porque não querem dar ouvidos ao evangelho, não querem receber Jesus como Salvador, porque ficam presos às coisas desse mundo, materiais desse mundo, presos a esse mundo, como se esse mundo fosse o fim. Esse mundo não é o fim, não é o fim. Amém, Jesus? Aí eu lembro que eu falei com vocês: até os demônios não querem ir para lá. A pessoa acha que o inferno é a casa do diabo e que lá ele fica à vontade,
Que lá é a casa dele, lá ele manda, lá ele fica à vontade. O inferno, nem o diabo quer ir para lá. Olha o que esses demônios falam para Jesus: Jesus, não manda a gente para o abismo, não manda a gente. É esse abismo aqui de Isaías que eles estão falando. O inferno, ao mais profundo abismo, é o inferno. É isso que eles estão falando com Jesus. Jesus, não manda a gente para o inferno. Nem os demônios querem ir para o inferno, irmão. E por que o ser humano está bancando? E outro dia eu vi uma discussão, né? Isso é verdade ou é fantasia? Isso é, um brigava falando que era tudo mitologia. A pessoa falava, a mitologia bíblica. Assim que a pessoa falava zombando, né? A mitologia bíblica. Mitologia bíblica. Com tantos sinais, com tantas profecias se cumprindo. Você lembra quando virou, eu vou entrar na mensagem nova agora, mas você lembra quando virou para o século 21, que o mundo ficou todo mundo assustado? Todo mundo não, né? Menos os cristãos de verdade, né? Mas quem não era cristão, ficou todo mundo assustado, porque havia uma profecia que o mundo ia acabar em 2012, não, isso aí é outro, né? Foi na virada para 2001, né? Ou 2021, não, 2021 não, foi 2001 isso aí, acho que foi 2001, do Notre Dame lá, da profecia, vai acabar tudo. 2012 veio depois, que é o negócio dos Incas também, que falaram que ia acabar lá, mas havia uma profecia do Notre Dame que ia acabar, a virada do milênio, o boom do milênio, né? Aí todo mundo ficou assustado, irmão, teve gente assustada no mundo todo, gente tirando a vida, gente vendendo tudo, gente fazendo loucura. Quer dizer, as pessoas acreditam em fantasias, né? Mas a Bíblia para alguns é mitologia, não é verdade, mesmo com todas as provas. A Bíblia, se você for pegar, todas as profecias se cumpriram cabalmente. Todas as profecias se cumpriram e algumas estão se cumprindo, sem contar que tudo que Jesus falou está acontecendo. Sim ou não? Mas a pessoa não quer. Aí eu fiquei pensando, quando eu vi essa discussão, né? Eu fiquei pensando, esse pessoal banca, né? Quer dizer, está bancando que é mitologia. Tá, vamos lá. Você recebeu Jesus e entendeu que você não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, certo? Você quer o céu. Eu costumo dizer, você tem o céu para ganhar, o inferno para evitar. Você viu aqui comigo que nem o diabo quer ir para lá. A pessoa tem a ideia errada, não, o inferno é do diabo. Não é do diabo. O inferno Deus criou para ele poder ser preso lá. Nem ele quer ir para lá. Tá? De tão ruim que é. Nem ele quer ir. Então a pessoa quer bancar que a Bíblia é mentira. Olha o risco. Vê que é uma pessoa que não sabe investir, né, na própria vida, né? Porque assim, se a gente está com a razão, e a gente está, e a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, e Jesus é Deus, e Ele tem um lugar preparado para a gente, e Ele é o nosso Salvador, e Ele é o único que pode me levar para o céu, não tem outro. Se isso é verdade, quando eu morrer, então eu estou bem ou mal? Se isso que eu creio é verdade, a hora que eu morrer, ou Jesus voltar, eu estou bem ou mal? Estou bem. Se eu não aceito Jesus e for verdade, eu estou bem ou mal? Estou mal. Então, espera aí, qual é a diferença? Eu estou em vida, eu sou cristão, eu vou à praia, eu jogo bola, eu vou ao sítio, ao cinema, eu vou ao shopping, eu faço o que eu quero. Deus me libertou, então eu não preciso mais de promiscuidade, não preciso mais de bebedeira, não preciso mais de vícios. E isso é bom para mim ou não é? Ou o vício é bom para o corpo do ser humano? Não é. Você vê a gente famosa sendo preso e todo mundo brigando para que não seja, gente, enfim, todo mundo totalmente perdido. Aí eu fiquei pensando como que a mente do ser humano, sabe, funciona de maneira distorcida. Porque se a pessoa olha, se eu estou na igreja, creio em Cristo, e no final tudo isso é mentira, eu vou me perder igual a eles. Não é mentira, é verdade, mas eu vou me perder igual a eles. Agora, se eu não busco a Deus e entendo que tudo é verdade, eu vou para esse abismo sem fim. Então, só por isso, com esse argumento, já seria o bastante para a pessoa aceitar Jesus. Então eu vou andar com Jesus. Vou andar com Jesus. Amém, irmãos? Mas a pessoa, ela não guarda, não pensa.
ela tem ódio, isso já é o diabo mesmo, ódio do evangelho. Você tem que abrir os olhos com isso. Quem está entendendo? Tem que abrir os olhos com isso. É por isso que às vezes, irmãos, não sei se eu sou exagerado às vezes, eu vou entrar na mensagem agora, mensagem nova, mas às vezes eu vejo na mídia o pessoal batendo em artista que é cristão, em jogador que é cristão. Eu fico com o pé atrás. Sério, eu fico com o pé atrás. Porque na mídia, você vê aí a maioria dos famosos, tudo batendo na gente. Sim ou não? Tudo batendo na gente. Tem gente até que fala que a Bíblia como eu falei, é uma mitologia, ou é um livro velho que tem que ser refeito, como se fosse um livro qualquer, de um escritor qualquer. Não respeito. Então, quando eu vejo um artista, um jogador de futebol, que enaltece o nome de Jesus publicamente toda hora, e vem alguém bater nessa pessoa, eu fico com o pé atrás. Será que é verdade? Ou é mais um demônio querendo bater no servo de Deus? Por isso que eu fico de fora. É por isso. Entendeu? Sim ou não? Bom, sério. Eu fico, porque eu não sei. Eu já fui caluniado muitas vezes. Eu acho que todos os pastores já passaram por calúnias muitas vezes. E eu sei o que é uma investida do diabo contra um servo de Deus. Então eu fico na minha. Você faz a mesma coisa. Eu estou te pedindo, te dando um conselho. Está batendo muito no servo de Deus? Está batendo muito no líder de uma igreja? Calma. Não embarca não. Espera um pouco. Espero que você não sabe se aquele servo, aquele líder fez besteira de verdade, ou então é o diabo tentando destruir o ministério dele. Porque se o diabo destrói o ministério dele, um monte de almas se perde naquela igreja. Olha o laço do diabo aí. E você já abraça logo, porque a mídia falou, você já sabe, está vendo aí? Não, irmão, não entra nessa não. A gente já tem tanta obra do diabo aí para a gente combater. Você vai combater agora a obra de Deus? Então, quando essa mídia suja que a gente tem aí hoje, quando essa mídia vier falar mal de servo de Deus, Instagram, essas redes sociais, vier falar mal de líder de igreja, servo de Deus, você fica quieto, você é servo de Deus. Ora, Senhor, tomara que não seja verdade. Se esse homem fez besteira, leve ele a arrependimento. Mas para de entrar nessa briga, irmão. Está dando para entender, sim ou não? O inferno, nem o diabo quer ir para lá. Mensagem nova. Vamos lá agora. Mensagem nova que eu fiquei devendo semana passada, na última reunião. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Jesus entrou num lugar estava lá ensinando nas aldeias, e aí no versículo 7, ele vai chamar para ele os 12, os mais próximos, e disse assim, chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos, fala assim, sobre uma casta de demônios. Já aprendemos que espíritos imundos são castas de demônios. Amém, pessoal? Então, Jesus deu poder aos 12. Quem eram os 12? Os 12 eram os mais próximos. Se eu quero ter o poder, a autoridade sobre casta de demônios, eu preciso ser próximo. Não vai entender, sim ou não? Então, por que Jesus não deu essa autoridade para um monte de discípulos, de seguidores? Porque eles não estavam prontos. Eles não eram tão próximos. Jesus chamou os 12 mais próximos. Você está entendendo? Ele chama os 12, os mais próximos, e ele dá autoridade para expulsar demônios, para expulsar, a Bíblia fala, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, irmãos. Interessante, né? E nesses 12 mais próximos, que receberam poder e autoridade sobre espíritos imundos, tinha um que iria traí-lo depois.
Então o Judas, um dos 12, mais próximos, recebeu naquele dia poder sobre os espíritos. Você entende por que o Judas então não teve arrependimento e se matou? Como que ele recebe o poder sobre espíritos imundos e permite Satanás entrasse nele? A gente já viu aqui nos estudos. Satanás entrou nele e ele foi lá e traiu. Como que você que está na igreja há tanto tempo, já conhece a palavra, vai deixar acontecer uma coisa dessa? Faz sentido? Nenhum. Amém, Jesus? Deus quer te dar autoridade. Ele recebeu do Pai e repassou para a igreja uma autoridade para expulsar demônios. Mas ele pega os mais próximos e ele dá uma autoridade para expulsar castas de demônios. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero poder e autoridade de Deus para expulsar castas de demônios, espíritos imundos? Eu preciso me aproximar. Os mais próximos vão receber isso. Ele chamou os mais próximos e deu essa autoridade. E vocês vão ter poder sobre os espíritos imundos. Vocês vão ter poder sobre as castas de demônios. Ah, pastor, o senhor é pastor, é diferente. O senhor vive disso. Irmãos, os mais próximos. Entre os mais próximos tinha um que traiu Jesus. Então eram pessoas normais como eu e você. Era ou não era? Esses 12 não tinham nada de especial que eu não tenho e que você não tenha. Um deles traiu Jesus. Só que Deus deu a esses 12, que naquele momento eram os mais próximos, a autoridade, não só para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, mas aqui Ele está dando poder a esses 12 para tratar, resolver situações com espíritos imundos, com castas de demônios. O que eu tenho que fazer para ter essa autoridade, perder esse medo? Se aproximar da palavra de Deus, não faltar às suas reuniões na igreja, vir para a casa de Deus sempre que puder vir, marcar e separar um horário, um tempo para Deus. Aquele tempo ninguém pode tirar, é seu com Deus. E não permitir que nada te roube esse tempo na igreja, esse tempo com a Bíblia, esse tempo com a oração. Você tem que se aproximar mais do Evangelho, você tem que se aproximar mais da sua igreja. Você tem até que se engajar no ministério de evangelismo, te pedir para ser um obreiro e sei lá, fazer alguma coisa para a obra de Deus. Parar de ir para a igreja só para receber e começar a pensar nisso. Por que eu não faço nada? Eu sei tocar. Outro dia falaram para mim, eu toco teclado, pastor. Então vem. Sabe como é que... Não. Irmão, você faz, você tem uma habilidade, você está na presença de Deus, você é de Jesus. Lá fora você cantava pagode, tocava tudo que era para o pagode, para o diabo você tocava tudo e cantava tudo, e agora que você tem habilidade para Deus, você não quer fazer. Você era uma pessoa extrovertida, você chegava nos lugares, agitava os lugares, falava com todo mundo, era amigo de todo mundo, parceiro de todo mundo, agora não quer evangelizar. Parece um agente secreto dentro da igreja, ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome. A gente tem que se aproximar. Ele vai dar esse poder para quem está próximo. Os 12 eram próximos, eram pessoas normais. Um deles deixou Satanás entrar e traiu Jesus. Eram pessoas normais. Está dando para entender, sim ou não? Temos que nos aproximar e não se afastar. E ficar lá, igual aquela mulher, Ciro, Fenícia de nação, recebendo migalha que cai da mesa. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu não consigo. Consegue. Se você vier numa reunião do nosso grupo de evangelismo, por exemplo, você vai ver que o nosso grupo de evangelismo, a maioria deles já passou de 70. É ou não é, irmão Fernando? É. Né? Tem batalhas, é ou não é, Denilson? A maioria já passou dos 70, já passou dos 60. São poucos os jovens que estão se envolvendo com o evangelismo, irmão. O primeiro ministério que eu entrei na igreja foi o evangelismo. Depois que eu fui obreiro e depois me tornei pastor, primeira coisa que eu fiz na igreja foi evangelizar, ganhar almas, pô. Que isso? Não tem coisa mais sublime do que você plantar uma semente no coração de uma pessoa.
Mas tem gente que está saindo do ministério em vez de entrar. Ou então entra para criar confusão. Não, é para entrar para evangelizar, para respeitar as autoridades e evangelizar e ganhar almas. Também entrar para criar confusão é melhor não entrar mesmo não. Entrar para criar confusão toda hora. Vamos lá na Vila Vintém evangelizar. Não, eu quero ir para a Vila, sei lá, qual é a outra vila que tem? Vila Aliança. Falei, não, mas hoje é lá. Não, mas eu quero ir para lá. Não posso, irmão, não posso. Pô, então é melhor você ficar realmente sentado, porque você não está preparado para se aproximar mais de Deus. Rebeldia, tem liderança para isso. Amém, Jesus? Quem está entendendo? A gente quer a bênção, sabe? Jesus está falando, eu vou dar para vocês, quem? Os 12, os mais próximos. Eu vou dar para vocês autoridade sobre espíritos imundos. Não é qualquer demônio. É um demônio que pegou o homem, tirou ele de casa, levou ele para morar no cemitério, mandou ele botou ele para se cotar com telha, colocou ele igual um maluco, igual um louco, pela rua, andando, gritando, uivando, igual um bicho. E que só foi liberto porque Jesus chegou perto dele. E aí ele voltou ao normal. Era uma legião de demônios. Ele fala, que eu tenho contigo, como se fosse um só. Mas na verdade era uma legião de demônios. Saíram muitos demônios daquele homem. Só de porcos que os demônios entraram, eram quase 12.000 porcos. Olha a quantidade de demônio que aquele homem tinha. Era um espírito imundo, mas tinha uma legião de demônios. Deus quer dar para a gente, a igreja, a autoridade sobre esses demônios, mas Ele não vai dar para quem está distante, para quem só vem esporadicamente, para quem não se envolve com a palavra. Ele tem que se aproximar de Jesus. Amém, irmãos? Tem que se aproximar. E você vai ver que você vai ter autoridade para vencer várias batalhas que você está enfrentando. Talvez você até com a própria sua casa mesmo. Uma oração só e seu filho já vai largar a droga, ele vai largar o tráfico. Ô pastor, tentei tantos anos, mas agora uma oração só resolveu. Um ato de fé só resolveu. Resolveu porque você se aproximou mais. Quem se aproxima mais de Jesus tem mais autoridade, irmãos. Ele deu autoridade à igreja, tá? Ele deu autoridade de pregar o evangelho, toda criatura, expulsar demônio, curar enfermo, põe a mão sobre o enfermo. Ele deu autoridade à igreja, toda a igreja tem autoridade. Mas aquele que está próximo, ele dá poder sobre os espíritos imundos. E aí você tem mais. Você era um gerente, agora é diretor. Amém, pessoal? Você era um supervisor, agora é da gerência. Você está top. Quem está entendendo? A gente tem que se aproximar mais e ver de Jesus o que a gente pode fazer mais. Isso aqui já é mensagem nova, né? Pastor, eu posso? Eu? Quem sou eu, pastor? Vamos lá, volta no capítulo 3. Quem sou eu, pastor, para Jesus me dar toda essa autoridade? No 11 diz assim, Marcos 3:11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o filho? Então vamos lá, esses espíritos imundos, tá? Essa legião de demônios, essa casta de demônios, reconheceu Jesus de cara ou não reconheceu? Então tá, reconheceu de cara, certo? Ontem foi quinta-feira, logo cedo, eu recebi o obreiro Luiz lá em casa. Ele é enfermeiro e ele foi dar uma injeção no meu sogro. Meu sogro, que mora comigo, eu cuido dele, você já sabe. Minha vida não tem segredo, graças a Deus. Lógico que eu não conto a minha vida toda para vocês, porque ninguém aqui é fofoqueiro, né? Ninguém aqui é fofoqueiro, então não preciso contar minha vida toda para vocês, porque ninguém aqui é fofoqueiro. Aqui é todo mundo gente de Deus. Mas algumas coisinhas a gente fala, que é coisa boa, a gente vai falando. E ele foi lá. Ele foi com a Raiane, sua esposa, e com seu bebezinho, o João Lucas. Tá? O bebezinho deles tem 6 meses. Você vai entender porque eu estou dando esse exemplo. 6 meses. 6 meses. 6. Você acredita que esse bebê com 6 meses já está imitando o pai? 6 meses já está imitando o pai. O pai já é um herói para esse garoto.
o garotinho já está grudado no pai. Aí eu vi isso, né? O pai passava, ele olhava e gritava, parecia que estava tentando falar o nome. Até brinquei com o obreiro, falei, ele está te chamando, mano, está falando pelo nome. Ele falou, não, pastor, 6 meses não fala ainda não, mas é igualzinho, de tanto que ele ficou agitado. Aí a irmã falou que esses dias o Luiz estava tossindo um pouco, e ele começou a tossir lá na casa dele. Aí o garoto olhou e começou a rir. Quando ele parou, o que o garoto fez? Rapaz, o garoto imitou o pai. O garoto... Aí ele ia, você está me imitando, garoto? Aí o garoto cai na gargalhada. Aí fica em silêncio. Aí o Luiz, o pai, né? Aí daqui a pouco o garoto, e começou a imitar o pai de novo. Aí eles viram que toda vez que o Luiz tossia, ele tossia também. Entende? O que eu quero dizer com esse exemplo? O diabo sabe quem está imitando Jesus. E do mesmo jeito que ele deu de cara com Jesus e reconheceu Jesus de cara, quando ele bate de cara com a gente, ele reconhece Jesus, porque eu estou imitando Jesus. Eu não estou imitando um capeta aí de fora, de adultério, de promiscuidade, cheirando coca, cheirando cocaína, fumando maconha no bar. Eu não estou imitando um homem que agora é mulher, a mulher que agora é homem. Não, eu estou imitando Jesus Cristo. O diabo quando olha para mim, Jesus, não sou eu, mas eu me apresento, tá bom. Pode me confundir com ele, porque eu e ele estamos juntos. Amém, Jesus? O diabo, ele reconhece, ele deu de cara com Jesus, filho de Deus. Ai, não, tu és o filho de Deus. Ai, não faz isso comigo não. É assim que o diabo tem que se sentir com você. A gente tem que se aproximar. Quem se aproxima tem poder contra o espírito imundo. Ele dá o poder contra o espírito imundo àqueles que são próximos. E se eu sou próximo de Jesus, eu me pareço com Jesus. Entende? Quando eu deixo de me parecer com Jesus Cristo e eu começo a me render a algumas coisas, a me render a alguns caprichos, a me render a alguma carnalidade, é sinal que mesmo sendo servo, eu não estou próximo de Jesus. Mesmo sendo da igreja, eu não estou próximo de Jesus. Quando eu sou uma pessoa nervosa, agitada, brigo com todo mundo, uma pessoa que só vive reclamando, uma pessoa que passa a perna nos outros, falsa, mentirosa, fofoqueira. Tem alguém fofoqueiro dentro da igreja? Não tem, aqui não. É outra igreja. Essa igreja não tem. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Vou repetir o versículo. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamaram dizendo, tu és o Filho de Deus. Reconhece. Então eu preciso me aproximar, usando de novo Marcos 6,7. Eu preciso ser próximo, para ter dele autoridade sobre espíritos imundos. E quando ele olha para mim, ele tem que ver Jesus Cristo, ele não tem que ver a mim, ele tem que ver Jesus. Porque o medo dele é de Jesus, não é de mim. Se eu for falar assim, ô diabo, no nome de Ednilson, sai, ele vai rir da minha cara e vai me dar uma coça. Mas quando eu falo no nome de Jesus, ele reconhece em mim um servo de Deus, ele fala, Jesus está nele. Não tem como. Deixa eu ir embora, não tem como não. Está dando para entender então? Eu preciso me aproximar, você tem que se aproximar mais, ler mais, buscar mais. Pastor, não sei ler. Irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Hoje em dia não tem desculpa. Não tem desculpa, irmão. Vou pegar aqui rapidinho. Pastor, lá na freguesia, quando eu cheguei lá em Jacarepaguá, tinha uma senhora que não sabia ler. Que vovozinha linda, irmão. Já era uma vovozinha, agora está com quase 90. Quando ela me vê, ela vem me abraçar, ela ama a gente também ama também. Virou obreira minha depois. Ela já era, na época eu tinha 30 e pouco, ela já estava com 70 e pouco já. Então já 70 e pouco para 80 já. Mas ela não sabia ler. Aí a minha esposa é professora, então ela começou a fazer uma aula que tinha algumas pessoas que não sabiam ler. Ela fez uma aula de alfabetização simples. E aí ela começou a ler, entende? E naquela época não tinha isso aqui que eu vou te mostrar, ó. E aí ela ficou toda feliz. Um dia ela chegou e falou assim, pastor, eu assinei o meu nome, e eu estou começando a ler a Bíblia em casa, estou bem devagar, o senhor quer ver? Eu falei, quero. Ela pegou a Bíblia e começou a ler, e outra vez,
entrou. Mas ela leu, não lia nada. E ela estava toda feliz. Depois ela fez curso de obreira e virou obreira. Aquela vovó virou uma avó na minha vida, uma avó mesmo, né? Ó, hoje não tem desculpa. Ela não tinha isso aqui, ó. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Não aproxima da palavra quem não quer. Não sabe ler, vai ouvir. Mas eu não sei mexer com isso. Pede seu filho de 3 anos que ele sabe. 3 anos. Essas crianças já sabem, já nascem com o celular na mão já agora. Ela não nasce mais chorando, já nasce mexendo no WhatsApp. Já acabou essa história de nascer bebê. Quem lembra do bebê que nascia com o olho fechado? Não é? Era ou não era? Agora já nasce olhando tudo já. Era assim ou não é? Já nasceu até bebê com dente aí no Brasil outro dia. Evoluiu, irmão, evoluiu. Já nasce com. Agora já está nascendo com um celularzinho preso aqui na. Estava preso já nasce com o celular. Esses bebês não sabem, bota ele. O meu filho, eu quero ouvir o livro de Mateus. Coloca aí para mim, bota no áudio. Ah, mas vai incomodar. Não, bota aquele fonezinho que você coloca aí. Você não coloca? Tá bom, vou colocar, avó. Pum, pum, pronto. Você não ouve a palavra se não quiser. Se aproximar, vai ficar igual. Porque o bebezinho do Luiz imita o pai com 6 meses. Porque o pai é próximo. O pai é junto. O pai está lá com ele. Então o bebezinho já é parecido com o pai. Não, graças a Deus parecido com a mãe. Mas o jeito. Não, eu falei isso para ele. Eu estou brincando com o Luiz. Implicando com o Luiz. E ele nem está aqui para implicar com ele. Mas eu gosto de implicar com ele. Mas parece com ele também, fisicamente. Mas assim... Tá amarrado, né? Ele nem está aqui para se defender. Tá amarrado. Mas assim, tinha que ver como que o garoto é ligado a ele e faz coisas parecidas com ele. Só tem 6 meses, irmãos. Só fez 6 meses. Ele veio para o colo da mãe dele, da minha esposa, né? Ele veio para o colo da minha esposa e ele, com 6 meses, começou a fazer força no colo dela. Sabe o que ele queria? Ele queria se virar para ficar de frente para a gente. Por quê? Porque o pai só segura ele desse jeito. O pai segura, ele bota ele aqui em cima e bota ele de frente. Então ele acostumou o jeito do pai. A mãe falou, pastor, ele é muito grudado comigo, mas com o pai chegou, acabou a mãe. Ele passa assim, o pai passa, ele fica assim, ó. Se o pai não falar com ele, começa a soltar som, até o pai voltar. A gente tem que parecer com quem, João? Com a Anitta? Tá falando o nome de pessoa, não era para falar o nome de pessoa, né? Tem nada a ver, né? Mas tem cristão que está colocando sua filhinha para parecer com essas artistas aí, não tem nada a ver, irmãos. O jovem da igreja quer botar cabelo igual do Neymar, igual do Gabigol, igual do não sei quem. Tem nada a ver, irmão. Tem que parecer com Jesus Cristo. Aí o diabo olha, opa, é Jesus. Mas é a Maria, é o João, é o Ednilson. Entendeu? É o Ian, o Biratã. Até o índio, irmão, parece. O índio Biratã parece com Jesus. É ou não é? Ou não? Parece ou não parece com Jesus? Ah, tá. Amém, pessoal, né? Ficou meio assustado, eu achei que ele estava na dúvida. Se estiver na dúvida, fala que aí vai para o banco lá, para poder se recuperar. Né? Amém, Jesus? Está dando para entender isso aqui? Isso é matéria nova. Você quer lidar com espíritos imundos? Quero, pastor. Se aproxime ao ponto de parecer com ele. Porque o diabo vai bater na tua porta e ele vai quebrar a cara. Ele vai tentar aliciar você, não vai conseguir. Ele vai tentar colocar coisas diante de você para fazer você cair e ele que vai cair. O homem que serve a Deus cairá, mas não ficará prostrado. A gente leu isso esses dias, né, nos Salmos. Tá dando para entender, sim ou não? Vou acabar agora, tá? Pastor, eu tenho dificuldade. Irmão, só para ratificar o que eu acabei de dizer, vai lá em João 15. Irmão, tem motivo para não ler a Bíblia agora? Te mostrei aqui, ó. É só pegar um celular, botar um Wi-Fi de R$30 na sua casa, já resolve. R$30 é pouco. Mas é só para isso, irmão. Você nem tinha nada. Tem plano de saúde? Tem plano de saúde, ó, amarrado. Tem plano de Wi-Fi
de R$80, R$100, R$50, tem ou não tem? De Wi-Fi fala. De internet, né? Não tem plano, vários planos? 50, 30 não sei, né? 30, eu não sei se tem 30 mais não. Mas assim, 50, 80, 100, 120. Do próprio celular. Então, irmão, entendeu? Qualquer coisa pede assim do vizinho. Se ele der, tem gente que dá, né? É só para ouvir a Bíblia. Quem está entendendo aí? Deixa eu voltar para a mensagem para a gente terminar agora. João capítulo 15. Vamos fechar aqui. Isso é para você que está assim, o pastor está falando isso, mas ele não conhece a minha vida, é um pouco difícil, não é bem assim, parecer com Jesus. Irmão, ninguém está falando que você vai subir numa cruz e vão botar prego na sua mão, no seu pé. Pelo menos fisicamente não, né? Porque isso aí Jesus já fez e ninguém tem que fazer isso de novo. Ele foi crucificado para você não ser crucificado. Agora, a gente sabe que o mundo traz situações que parece que está crucificando a gente, né? Ou não traz? E aí é importante nessa hora você parecer com Jesus. É importante nessa hora você ser semelhante a Ele. É importante você ter o cheiro dele. A Bíblia fala do perfume de Cristo, Paulo falava, né? Perfume. O diabo chegando perto já tem que sentir aquele cheiro. Opa, estou sentindo o cheiro do Altíssimo. Deixa eu me afastar que eu estou sentindo o cheiro do Altíssimo. É assim que o diabo tem que vai olhar para a gente e ver. Mas não, ele vê a gente fedendo, irmão. Ele vê o crente fedendo. Porque o pecado faz a gente feder. O pecado faz a gente cheirar igual o diabo. A santidade faz a gente cheirar igual ter o cheiro de Cristo. O pecado faz a gente ter cheiro do diabo, do inferno, do abismo. Nem ele quer ir para lá. Mas a santidade faz a gente ter cheiro de Cristo. Aí ele sente o cheiro. Tem um dos meus aí. Estou sentindo o cheiro nosso. Esse é dos nossos. Aí quando ele vê, é uma pessoa com Bíblia, uma pessoa que frequenta a igreja. Aí que ele fica feliz da vida. Faz uma festa. Agora, ele sente o cheiro. Eita, esse cheiro é do Altíssimo. Vambora. Vamos, Zezinho. Vamos, o Joãozinho. Vamos, pega aqui. Vambora. Zezinho é a entidade. Amém, Jesus? Está dando para entender? Se ele sentir o cheiro de Cristo em você, duvido que ele fica perto. A gente tem que ser semelhante a Jesus. Aí João 15 vai falar assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o... Então Jesus é a videira e o pai dele é o agricultor, o lavrador. Tem tradução que diz agricultor, né? Toda vara que em mim que não dá fruto, o que acontece? O meu pai, que é o agricultor, vai tirar, vai cortar fora. Mas ele vai limpar todo aquele galho que vai dar fruto. Para quê? Porque tem que dar mais fruto. Então eu sou uma árvore, ele é uma árvore, e tem alguém que cuida dessa árvore, que é o pai. Aí o galho começa a crescer, o galho sou eu. Aí ele vem de tempos em tempos, e eu só estou ali estendido, mas eu não gerei fruto nenhum. Todas as flores que aparecem para gerar fruto, morrem. Então tem alguma coisa comigo. Se esse galho está doente, e o meu pai, que é o agricultor, não corta, essa doença vai passar para os outros galhos. E daqui a pouco a árvore toda não vai dar mais frutos. Entendeu? Então você tem que cortar para preservar os outros galhos e a árvore e o tronco da árvore, para a doença não chegar lá embaixo e destruir a árvore toda. Aí para preservar você vai tirar o quê? Só o galho que de alguma forma ficou doente e não está dando fruto. O Senhor jamais, ele é um agricultor. Jamais ele vai deixar o corpo ficar doente. Nunca ele vai fazer uma coisa dessa. Porque o corpo é a igreja. É o próprio Jesus Cristo.
Amém, Jesus? Ele não vai deixar o filho dele, a igreja dele, ficar doente. Então ele corta um galho para não contaminar o corpo. Ele é agricultor e é um bom agricultor. Ele percebe quando esse galho está ficando podre, não está gerando nada. Entendeu isso? Olha a importância de você ser próximo de Jesus. Olha a importância de você ter o cheiro de Jesus. Olha a importância de você se aproximar das coisas que são de Deus. Ele te dá poder contra o espírito imundo, poder contra essas castas de demônios. E o diabo, ele reconhece. Você viu lá em Marcos 3,11 que o diabo reconheceu de cara de quem era Jesus. O Senhor é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Ele reconhece de cara. Ele sabe quem está próximo, quem está longe, quem está cheirando a Cristo, quem está cheirando ao diabo. Ele sabe quem está assim. Ele sabe quem está dando fruto. Por isso que eu falei, se aproxima mais até da igreja. Queira fazer alguma coisa, nem que seja tirar um papel do chão, depois do culto varrer uma casa de Deus, limpar um banheiro, faz alguma coisa e Deus vai te abençoar. Por que Deus vai te abençoar? Porque o diabo não vai chegar nem perto de você. As coisas começam a acontecer, irmãos. Porque quando o diabo se aproxima, sente o cheiro. Eita, esse cheiro é o Altíssimo. Quando ele olha, é o Altíssimo. Não é você. Mas ele vê o Altíssimo em você, porque você está imitando. Você está próximo. Ele sabe que você tem autoridade contra ele. Quem está próximo? Os 12. Autoridade contra os espíritos imundos. Amém, Jesus? Coisa boa, né? Eu não vou ler não, mas se você for ler Lucas 10... você vai ler lá o 17, ou até antes do 17, até o 18, 19, o 20. Você vai ver que Jesus levantou 70 discípulos e mandou das aldeias pregar. E eles foram. Deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eles foram. Aí lá ele falou: se alguém te receber, fica na casa. Se não receber, sacode o pó do pé e não deixa nem a minha paz. Jesus era firme. Jesus não era molenga, não. E aí tudo bem. E foi de 2 em 2 nas aldeias, foram pregando para voltar todos felizes. Ah, mestre, até os demônios se sujeitavam a gente quando a gente falava em teu nome. Aí Jesus vai falar assim: eu via Satanás descer do céu. E aí eu dei a vocês poder para pisar serpente e escorpião, e em toda a força do inimigo. Ele não fala espírito imundo. Esses 70 não eram tão próximos como os 12. Tanto que eles depois fugiram. Teve um momento do ministério de Jesus que só ficou os 12 perto deles. O resto todo mundo foi embora. É sério, não é? Tem que estar próximo. Aí ele vai falar aqui, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Então, como que o Senhor vem podar a gente? Como que Ele vem cortar quem não está dando fruto? Através da palavra. Tem que ler a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que obedecer a palavra. 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito, porque sem mim nada podereis. Você corta um galho de uma árvore, e esse galho está cheio de limão. Você deixa esse galho cheio de limão parado, fora da árvore. O limão vai acontecer o que com o limão, depois de uns dias? Vai estragar, vai ficar podre. Por quê? Porque o galho está fora da árvore. Ele não recebe mais do tronco da árvore, lá de baixo da terra, ele não recebe mais o nutriente, e aquele galho vai murchar, secar, e o fruto vai estragar, se você não usar aquele fruto. Entende? Então Deus está falando: é comigo que a coisa vai acontecer. Fechou agora. João 14, versículo 9, eu vou acabar agora. O pessoal fala: pastor, o senhor está pregando muito, está demorando demais. Eu vou pregar então aqui só 15 minutos agora. Não? Pode pregar? Tá, depois não tem muito tempo para ofertar, mas vocês vão ofertar assim mesmo. E vai receber oração.
João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus. João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos. Pronto, é só isso. Só isso. Irmãos, quem vê o Pai, vê Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo, vê a mim e você. Se a gente estiver imitando Jesus Cristo. Quando aqui Jesus morreu e ressuscitou. Aqui Jesus está aparecendo para eles. Entende? Certo? Deixa eu voltar lá para não falar bobagem. Eu não parei para João 14. Ó. Aliás, João 14. João 14, então Jesus está preparando os discípulos, né? É por isso que eu voltei aqui, porque eu acho que eu pensei se eu falei bobagem. Jesus está preparando os discípulos para ser crucificado. Tá? Ainda bem que Deus me mostrou que estava errado. Jesus está preparando, dando instruções aos discípulos, porque ele vai ser crucificado e vai embora. E aí o pessoal começa a questionar. E o Filipe, irmãos? O Filipe é aquele que foi lá ver Jesus. Você vai lembrar disso. Ele foi lá ver Jesus, o Natanael, amigo dele, estava embaixo da árvore lá sentado, orando. Aí ele falou assim: Natanael, vamos lá ver o mestre, o Messias. Ué, ele está aí? Ele está aí, ele veio lá de Nazaré. Aí o Natanael falou assim: mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe falou assim: vem ver. É o mesmo Filipe, que agora está falando assim: mas cadê o Pai? Mostra o Pai. Você vê que o povo de Deus, até os mais próximos, às vezes passa por variações, né? Aí ele fala: mas cadê o Pai? Aí ele falou assim: não, se você vê a mim, vê o Pai. E se eu vejo Jesus, se o diabo vê Jesus, vê a mim, tem que ver Jesus. Porque do jeito que ele era com o Pai, ele quer que eu seja com ele. Do jeito que o Pai era com ele quer ser com você. Está dando para entender então, irmãos? Então, tá, eu vou continuar esse estudo com vocês semana que vem. Vou voltar a falar sobre espíritos imundos, sobre jejum e oração. Só que eu vou entrar numa nova mensagem agora. A gente vai começar a falar mais de jejum, tá? E de oração. Eu falei com vocês nessa série de mensagens, eu falei com vocês sobre espíritos que influenciam. Agora já é segunda, terceira mensagem já, que eu falo sobre os espíritos imundos que possuem as pessoas e o que elas fazem com as pessoas e como combater, que a gente está vendo hoje, como combatê-los, tá bom? E na próxima semana eu começo uma série de mensagens falando sobre jejum e oração. É a terceira série dessa mensagem que a gente está falando em nome de Cristo. Tá? Então vamos começar mais propriamente sobre oração e sobre jejum. Vamos falar mais sobre isso, porque a gente tem que voltar a orar como antes, ou passar a orar como o pessoal orava antigamente, e tem que jejuar, e tem que desmistificar o jejum, porque tem gente que acha que jejuar é se matar, é ficar 24 horas, 48 horas sem comer, sem beber nada, e alguns até não podem fazer isso, clinicamente falando, estão fazendo, e estão correndo risco de vida sem necessidade. Então a gente vai desmistificar o jejum, mas mostrar a importância do jejum, sem mística. Amém, pessoal? Então a gente vai passar a entrar nessa lição a partir da próxima sexta-feira. Lembrando que só tem casta de demônio que só sai coração em jejum. Amém? Então não falte na próxima sexta-feira no nome do Senhor. De jeito nenhum, não falte, você vai perder essa mensagem. Gostaram da mensagem de hoje? Então vamos nos aproximar dele. Fique de pé, pessoal de casa, Deus abençoe em nome de Jesus.